Bom dia, meu querido amigo, irmão. Bom dia, minha querida amiga, irmã. Mais uma vez nós estamos aqui e graças a Deus que nós podemos. O apóstolo Paulo ele tinha uma experiência, né, de falar as mesmas coisas. E a expressão do apóstolo Paulo é: a mim não me desgosta de que eu fale as mesmas coisas. Então o apóstolo Paulo ele tinha o prazer de estar repetindo e falando as mesmas coisas. Nessa manhã também, esse é o nosso sentimento, é o nosso coração. Nós também estamos alegres por falarmos as mesmas coisas. O nosso coração jubila por essa manhã nós podermos falar as mesmas coisas, declarar os mesmos fatos. Nessa manhã nós estamos aqui para mais um dia nos prepararmos, porque nós estamos diante de nós temos diante de nós mais um novo dia. E nós temos consciência de que nós temos um novo dia. Nós temos consciência de que nós despertamos. Nós temos consciência de que nós estamos bem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nós temos também consciência de que este é o dia que nos fez o Senhor e que nós podemos desfrutar do privilégio de alegrarmos-nos e regozijarmos-nos nele. Nós temos consciência que esse dia que nos fez o Senhor, ele tem uma intenção, segundo a direção da palavra de Deus, a intenção de Deus a acrescentar dias a nós é que nós possamos passar por essa vida aproveitando a oportunidade e o privilégio de estarmos desfrutando do dom da vida, para que nós possamos aprender. Agora nós temos uma consciência que nos questiona, que nos argue. Nós temos uma consciência que agora ela nos interpela, ou ela nos aprova ou nos desaprova e até mesmo nos interpela, ela nos barra. Então, com essa faculdade, exercitando essa faculdade, que é a nossa consciência, nós podemos agora avançar para a experiência de contar os nossos dias e alcançarmos um coração sábio. O desejo de Deus para cada um de nós nessa manhã, meu amigo irmão e minha amiga irmã, é que nós aprendamos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio. E nós aqui continuamos ainda no mesmo entusiasmo, nós ainda aqui continuamos com a mesma empolgação, nós aqui continuamos com o mesmo senso de gratidão, com o desejo de nos render ao Senhor por aquilo que Ele tem nos feito perceber. Esses dias nós estamos falando sobre a experiência da salvação. Nós estamos gratos porque um dia nós percebemos que nós cremos no Senhor Jesus. E naquele dia que as coisas de Deus elas passaram a fazer sentido para nós, naquele dia que a Bíblia ela deixou de tornar apenas um livro, mas ela se tornou a graça de Deus na verdade, naquele dia que nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela se tornou o evangelho da nossa salvação, naquele dia que nós nos percebemos selados e visitados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa consciência nos faz perceber que, segundo a direção que a palavra de Deus nos dá, é porque nós passamos a existir como um salvo. Cada um de nós nessa manhã estamos aqui conversando sobre esse assunto e nós estamos de uma maneira muito feliz. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor,
E eu gostaria, meu irmão, minha amada irmã, convidar você para essa mesa de Jesus nessa manhã, a sentar à mesa de Jesus, que é esse lugar de delícia, que é esse lugar seguro, que é esse lugar de paz, esse lugar onde nós podemos comer e beber de um pão físico, não de um pão físico, não de uma água física, mas do pão da vida e da água da vida. Nós podemos comer e quando por meio da nossa consciência nós percebemos esses fatos, aquilo que não é visível aos olhos humanos, nem palpável às mãos humanas, quando nós passamos a enxergar a vida dessa ótica, deste lugar, segundo aquilo que a palavra de Deus mostra, é porque nós estamos tendo a experiência, nós tivemos a experiência de: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Enxergar a vida dessa ótica significa, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus. Agora que nós nascemos de Deus, graças a Deus, agora que nós somos um regenerado, nós passamos a enxergar a vida em um lugar. A palavra de Deus diz que Deus ele nos tomou, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. E o reino do Filho do amor de Deus, esse lugar espiritual hoje, é a pessoa de Jesus Cristo. Como um regenerado, cada um de nós fomos transportados para um lugar. E este lugar que nós fomos transportados, a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. E essa consciência de perceber, essa percepção que vem por meio da consciência, de saber que nós estamos em um lugar de paz, em um lugar seguro, em um lugar repleto de alegria indizível, cheia de glória. A percepção, a consciência de perceber que nós estamos nesse lugar de paz é que é a direção que a palavra de Deus diz que é aqueles que foram salvos, aqueles que passaram da morte para a vida. E quando é que nós passamos da morte para a vida? Meu querido irmão, nós temos falado muito essa porção da palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 20 e 23 fala que esse Deus, ele agora por meio do seu Santo Espírito, a palavra de Deus que o homem ele é alcançado por Deus, mas como que Deus alcança o homem? A Bíblia fala que o Pai está no Filho e o Filho está no Espírito. Como que o ser humano ele é alcançado por Deus? Assim como a água que você toma, ela pode entrar para dentro do seu estômago, Deus também hoje ele pode habitar o espírito do homem. Nós temos falado que o homem ele é um ser tripartido. Ele é constituído de um espírito, de uma alma e de um corpo. E como que o ser humano ele pode ser alcançado pelo próprio Deus? Esse versículo de João capítulo 14, mas o versículo 20 e 23, fala que o Senhor vai vir para dentro de nós e viremos para Ele e faremos nele morada. Como que pode acontecer esse fato tão glorioso? A palavra de Deus ela mostra uma direção de que Deus, o Pai, está no Filho Jesus Cristo. Deus, o Pai e o Filho, ele se manifesta e ele se revela e ele se relaciona com o homem por meio do Espírito Santo, por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus é esse ser que pode habitar o espírito do homem. Assim como água com água se misturam, óleo com óleo se misturam, o homem ele tem uma parte do ser do homem, que é o espírito humano, ele foi criado como um vaso para que esse Deus pudesse habitar.
Cada um de nós temos uma morada para Deus em nós, que é o nosso espírito humano. Então hoje nós somos habitados pelo próprio Deus por meio do seu espírito. E neste momento que a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus nos promete, o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, aquele que me ama guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Neste momento, meu amigo irmão e minha amiga irmã, que o Senhor ele veio para dentro de nós e habitou o nosso espírito. Neste momento nós nos tornamos um salvo, um regenerado, nós nos tornamos um novo homem. E a partir do momento que o Senhor Jesus, que esse Deus, na pessoa do Filho, por meio do seu Espírito, ele veio nos habitar e veio nos possuir. Neste momento nós nos unimos ao Senhor. 1 Coríntios, né? A porção de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, vai dizer a palavra de Deus: aquele que se une ao Senhor é o mesmo Espírito com ele. Então, naquele momento que esse Deus ele veio habitar o nosso espírito, houve uma união. Nós nos unimos com Deus e agora nós nos tornamos um novo homem. Nós nos tornamos um novo homem, criado segundo Deus para as boas obras. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que aos quais não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas de Deus. A porção da palavra de Deus ela mostra esse momento. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue e nem da carne, mas de Deus. Então, naquele momento que esse Deus ele veio nos habitar, fazer morada em nós, houve um processo de transformação no nosso ser. Segundo a palavra de Deus, nós nos tornamos um regenerado, nós nos tornamos um novo homem. Esse novo homem, ele não nasceu da vontade da carne nem do sangue. Segundo essa direção, quando nós nascemos de nossos pais, nós nascemos da carne e do sangue. Mas quando nós somos regenerados e esse Deus ele veio habitar em nós, ele veio fazer morada no nosso coração. Nesse momento, segundo a direção da palavra de Deus, nós nascemos de Deus. E o que aconteceu conosco, meu amigo irmão e minha amiga irmã, quando esse Deus veio habitar a nossa pessoa? Na verdade, houve um boom espiritual. Segundo a direção da palavra de Deus, quando o homem ali no jardim do Éden ele foi afastado de Deus, Deus ele precisou separar Adão e Eva da sua presença porque eles desobedeceram a Deus. Agora o homem, por meio da desobediência, o homem foi deformado e desfigurado. Quando houve a desobediência no jardim do Éden, o homem agora deixou o seu estado natural, ele assumiu uma forma de um pecador, de o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora ele assumiu a forma do pecado. Aí agora o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora ele não tinha mais a imagem de Deus. Por onde o homem ia, ele exibia, não Deus, mas ele exibia o diabo. Ele agora passou a ser a expressão do pecado. Segundo os historiadores e os cientistas da religião, o que aconteceu com este homem? Este homem, ele teve o seu espírito amortecido. Agora, nós estamos falando que o salvo, ele tem uma consciência. Nós começamos esse áudio falando que nós estamos aqui com uma consciência. E essa consciência, ela funciona, né? Como aquela luz de alerta do painel do carro, mostrando que quando certas lâmpadas acendem no painel do carro, dá-se o testemunho de que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, a consciência, que é essa parte líder do nosso espírito, ela foi amortecida.
Aí o ser humano que foi expulso do jardim do Éden, ele assumiu agora a forma do pecado. Por onde o homem, Adão e Eva fossem antes da desobediência, eles eram a expressão de Deus. Mas agora, depois da desobediência, que eles foram lançados para fora do jardim do Éden, por onde Adão e Eva iam, eles expressavam o pecado, né? Para não falarmos de uma maneira mais grossa, ele expressava o diabo. Então esse foi o estado que se tornou o homem quando ele foi expulso da presença de Deus. E nessa manhã nós estamos falando da experiência do ser humano salvo. O ser humano salvo, meu amigo irmão e minha amiga irmã, é aquele que agora ele se uniu ao Senhor. Lembra que nós falamos que quando o homem foi expulso do jardim do Éden, a consciência do homem, o espírito do homem foi amortecido. E uma vez que o espírito do homem agora está amortecido, o homem não tem mais governo, porque o que governa o ser humano é a consciência. É a consciência, que é essa parte líder do nosso espírito. O que faz uma pessoa ser espiritual é ele ser obediente à sua consciência. É na nossa consciência que está a lei moral de Deus. Esse Deus habitando no nosso espírito, agora de dentro do nosso espírito, ele é essa lei. A Bíblia fala que quando nós vivíamos alheios a Deus, o que governava a nossa vida é a lei do pecado e da morte. Antes de nós nos tornarmos habitação de Deus no espírito, nós éramos totalmente governados pelo pecado, a lei do pecado e da morte. Mas naquele dia que o Senhor Jesus Cristo entrou no nosso coração, o dia que esse Deus, o dia que o Pai, o Filho e o Espírito vieram habitar o nosso coração, ao invés de nós sermos governados pela lei do pecado e da morte, nós passamos agora a sermos regidos pela lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus. Paulo fala aos Romanos que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Hoje, como regenerado, como um salvo em Cristo Jesus, como alguém que foi redimido, que teve os seus pecados perdoados, nós estamos aqui gozando deste privilégio de sermos governados pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que ela nos livra. Ela nos livra como, meu amigo irmão e minha amiga irmã? Ela nos livra por meio de uma consciência. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 15, vale a pena nós lermos essa porção da palavra de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, deixa eu encontrar aqui para a gente ler. Olha, estes mostraram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, naquele momento que esse Deus ele veio habitar a nossa pessoa, né? Que agora nós estamos agora sendo governados pela nossa consciência, então nós passamos agora a ter a experiência do novo homem. O regenerado, ele tem uma característica, a consciência dele, olha só, a consciência, o que a consciência faz com o regenerado? Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo. Então, o novo homem, esse salvo em Cristo Jesus, esse regenerado, a consciência dele, que é a parte líder do seu espírito, ela foi despertada. E é lá dentro do nosso espírito que está, na verdade, a essência de Deus. A palavra de Deus, ela mostra em João capítulo 1, versículo 16, vale a pena também nós lermos esse versículo. Deixa eu procurar aqui. João capítulo 1, versículo 16 fala assim:
Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Agora, como um regenerado, como um salvo em Cristo Jesus, meu amigo irmão, minha amiga irmã, lá dentro do nosso espírito, nós estamos ficando plenos de Deus. Todos nós temos, olha só como é que fala a porção da palavra de Deus, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Ou seja, uma caixa, enquanto ela é apenas uma caixa, ela não pode ser chamada de caixa d'água. Mas quando a caixa ela recebe a plenitude de água, nós podemos dizer que na nossa frente nós temos uma caixa d'água. Antes, nós temos uma caixa para água. Nós não temos uma caixa d'água se ela não está cheia de água. Então, nós temos uma caixa para água. Nós não temos uma caixa d'água, porque ela não tem água em si. E a partir do momento que ela recebeu a plenitude da água, agora essa caixa ela se tornou caixa d'água. A palavra de Deus também mostra essa direção, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Ou seja, aquilo que é Deus, a essência de Deus. O que aconteceu quando o homem foi expulso do jardim do Éden? Ele deixou de ter Deus como conteúdo e passou a ter o inimigo de Deus como seu conteúdo. Aí era um ser humano, mas pleno do diabo. E depois que esse Deus ele veio fazer morada no espírito do homem, ele passou a ser um homem cheio de Deus. E cada um de nós temos, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Meu amigo irmão, minha amiga irmã, todos nós temos recebido da sua plenitude. Toda a essência de Deus, aquilo que nós a Bíblia, o apóstolo Pedro, ele nos encoraja, que tem sido doadas para nós todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E o apóstolo Pedro também, ele declara que nós agora, por meio da plenitude do Espírito que nós temos recebido, ou seja, por Deus hoje habitar o nosso espírito e estar nos dia a dia nos enchendo da essência de Deus, a palavra de Deus fala que nós estamos agora sendo participantes da natureza divina. Aquilo que se encontraria apenas em Deus. A Bíblia fala agora que as virtudes de Deus, elas estão sendo depositadas dentro do espírito do homem. O apóstolo Paulo, ele mostra, né, em 2 Coríntios 4, versículo 7, a palavra de, vale a pena nós lermos esse versículo, graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, olha só como é que fala a palavra de Deus. Deixa eu achar aqui, que vale a pena nós consultarmos a palavra de Deus e enchermos o nosso coração dessa esperança. 1 Coríntios, capítulo 4. Mas o versículo fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de misericórdia, o qual somos cada um de nós. Então agora que esse Deus ele veio fazer morada no nosso espírito, agora nós temos um tesouro. Nós continuamos sendo um vaso de barro. Nós continuamos sendo um vaso de misericórdia. Mas e lá no nosso espírito? Quem está habitando no nosso espírito? É um tesouro. Temos, porém, este tesouro. Hoje Deus ele se tornou um tesouro dentro de um vaso que é o ser humano. E agora lembra da caixa para a água e a caixa d'água? Agora nós somos para Deus. Nós somos de Deus. Nós somos um vaso de Deus. É muito comum a gente ouvir falar no nosso meio que nós somos um vaso. Nós somos um vasos na mão do Senhor. O que essa expressão um vaso na mão do Senhor quer dizer? Quer dizer, meu amigo irmão e minha amiga irmã, que agora este Deus, nós nos tornamos a habitação de Deus no Espírito. Isso tudo que nós estamos falando aqui, meu amigo irmão e minha amiga irmã, nós estamos falando de algo que aconteceu conosco
e que muitas das vezes nós nem demos conta. Hora que nós menos esperamos, vivendo a nossa vida, contando os nossos dias, hora que nós menos esperamos, houve essa mudança gloriosa lá no nosso ser. Segundo a direção da palavra de Deus, nós estávamos aí vivendo a nossa vida. Segundo a palavra de Deus, falando sobre o passado, que nós queremos tomar por fé, que esse é o passado de cada um de nós, que nós estávamos aí vivendo a nossa vida, servindo ao pecado como escravos. Mas um belo dia algo mudou na nossa vida. Nós passamos a ver a vida diferente. Nós passamos a amar valores. Nós passamos assim, de uma maneira inexplicável. Nós começamos a amar a vida, escolher a vida. Nós começamos a investir em nós mesmos. Nós começamos a investir na nossa saúde. Nós começamos a investir em uma espiritualidade saudável. Nós começamos a investir nos relacionamentos. Nós começamos a sentir gosto pela vida. Nós começamos a apreciar aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que traz edificação. De repente, os dias começaram a chegar para nós como um dom, dádivas de Deus. Nós saímos do automático, nós começamos a querer construir e edificar algo. Nós passamos a, dentro de nós houve um anelo de nos tornarmos bons. Dentro de nós, do nosso coração surgiu um anelo de fazer bem. Dentro do nosso coração surgiu esse sentimento de nos arrependermos quando a nossa consciência diz que nós fizemos algo errado. Então, o que aconteceu conosco, na verdade, meu amigo irmão, minha amiga irmã? O que aconteceu com você é que você foi um salvo por Cristo Jesus. Você foi um regenerado. Você se tornou um novo homem. Agora esse Deus, ele por meio esse Deus como Pai, o Filho e o Espírito veio habitar dentro do seu espírito e hoje ele está lá dentro do seu espírito, influenciando o seu viver. Você que servia ao pecado como escravo, agora há um anelo no seu coração de servir a Deus. A lei do Espírito da vida agora ela começou a agir em você e você está caminhando nessa direção de despedir, segundo aquilo que o Provérbios nos diz, né? Um dia nós nos sentimos estúpidos, embrutecidos, e essa condição de estupidez e embrutecimento, ela foi substituída pela consciência. Um dia nós tivemos a nossa consciência despertada e nós começamos a ter condição de fazer uma autoanálise. Por meio da nossa consciência, agora nós conseguimos fazer uma autoanálise de, de nos questionarmos, de nos provocarmos, de não entregar-nos, Senhor, a uma vida sem propósitos. Neste momento, isso é o fruto de uma consciência que foi despertada quando esse Deus ele entrou para dentro do nosso espírito. E essa experiência que nós estamos falando, meu amigo, isso tudo aconteceu conosco e nós nem nos demos conta. Por que nós estamos nessa manhã com muito entusiasmo falando essa palavra? É para que eu e você nesse dia possamos pensar sobre esse fato glorioso que aconteceu conosco. Tente, meu amigo irmão, minha amiga irmã, localizar aí nos seus pensamentos, lá no íntimo do seu ser, para que você possa verificar esse fato glorioso que aconteceu com você, naquele dia que você deixou de ser um homem para se tornar um novo homem. Se de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, meu amigo irmão, minha amiga irmã, se não tiver claro para você, se tiver ficado confuso, ou se você tiver o desejo de conhecer um pouco mais sobre esses assuntos, pode nos contatar, nos dar um feedback. Você não vai encontrar aqui um professor, tá, meu amigo irmão, minha amiga irmã? Eu não sou professor, eu sou um irmão em Cristo.
Eu sou alguém que te ama, porque ele é amado por Deus. Eu sou alguém que cuida de você porque Deus cuida de mim. Então você não vai encontrar um professor aqui, mas você vai encontrar um ser muito amado por Deus. E porque ele é amado por Deus, ele é constrangido. Nós temos uma dívida com Deus. Nós precisamos, assim como Deus nos amou, nós precisamos aqui nas nossas limitações fazer o possível para também nós amarmos uns aos outros. Esses assuntos são tão envolventes, meu amigo e irmão. A vida cristã ela é tão envolvente. A vida cristã ela não se limita a uma vida religiosa, às práticas religiosas. A vida cristã ela não se resume a uma obediência cega. Não sei como foi a sua experiência, mas no dia que eu entendi que um dos objetivos dos mandamentos do Senhor é definir a minha eternidade e me trazer saúde, isso me envolveu completamente. Eu gostaria de te fazer esse convite nessa manhã, meu amigo. Se entrega a esse envolvente estilo de vida que Deus tem para nós. Nós somos uma nação cristã. Nós somos felizes porque nós temos esse Deus dentro de nós, exercendo influência dentro de nós. Meu encorajamento nessa manhã, meu amigo irmão e minha amiga irmã, para que juntos nós possamos existir como um salvo em Cristo Jesus, como um lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos desfrutar e ponderar sobre esses assuntos que a palavra de Deus diz, né? Que quando nós estamos na presença de Deus, a fartura de alegrias, nós estamos em um lugar seguro e a característica de nós percebemos que nós estamos em Cristo é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ela passa a funcionar e nos guardar. Guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. Esses são os privilégios de nós professarmos a nossa fé em Cristo, como, como não apenas um cristão, mas como um redimido, um regenerado, um reconciliado com Deus, como aquele que teve os seus pecados perdoados e por isso pode desfrutar de uma íntima comunhão com Deus. É que eu te convido para mais esse dia, meu querido irmão. Vamos existir na presença de Deus, contando esse dia cheio de alegria e com júbilo, né? Igual eu gosto sempre de falar, e eu amo falar isso. Vamos sair para esse dia servindo ao Senhor com alegria e com gratidão no nosso coração. Meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, é com esse conteúdo nessa manhã que eu quero, esse desejo estar te dando a mão e te trazendo para a mesa de Jesus, para nós comermos, bebermos e nos fartarmos do pão da vida e da água da vida. Que o Senhor abençoe e te guarde nesse dia. Um forte abraço.